Continuando então com a explicação da administração da teoria clássica, tá? Todas as teorias, todas trabalham com o consenso de administração como ciência, tá, gente? Isso é muito importante vocês lembrarem, porque não importa, desde que se iniciou os estudos da administração científica com Taylor e depois seguidos por Ford, tá? Começou-se a trabalhar com o processo técnico-científico, ou seja, não podemos mais trabalhar com o empirismo. O empirismo é o quê? É só fundamentado em experiências. E não que experiências não são importantes, a experiência adquirida no teu dia a dia faz com que sim, se coloque em prática no teu trabalho de uma forma muito objetiva, ajuda a se encontrar soluções para possíveis problemas. Muitas vezes todo o trabalho técnico que é se colocado em cima, a tua experiência, né, adquirida ao longo da tua vida profissional e pessoal mesmo, vem e encontra soluções muito mais rápidas e com menores custos, né, ou seja, com baixo custo para a empresa. Então é sempre muito importante a gente fazer o alinhamento daquilo que se tem de experiência, daquilo que se tem de aprendizado adquirido, mas lembrando sempre que é importante, de suma importância, a gente trabalhar com as técnicas, com a ciência, tá? A curiosidade que eu trago para vocês aqui é que, apesar de Taylor e Fayol não terem se comunicado, eles tinham partido de ponto de vista distinto e, mesmo oposto, os dois trabalharam a semelhança constituindo a base da teoria da administração, tá? Essa semelhança era abordada no estudo, né, do chão de fábrica e depois na ênfase das estruturas, e elas foram extremamente importantes, né, para se fundamentar a administração nesses primeiros séculos, tá? Conceito de linha de staff, né? Conceito de linha, conceito de staff, ou seja, quem está atrás ou na linha de trás, né? Quem está por trás de todo o trabalho, né? O Fayol se interessou pela chamada organização linear, ou seja, fundamentada nos princípios de unidade de comando, de direção, centralização da autoridade e cadeia escalar. Ou seja, a organização linear, fundamentada em todos os setores, quer dizer, a empresa precisando de todos os setores para trabalhar eficazmente, ou seja, um setor precisando do outro. O RH que contratou o chão de fábrica, então um precisa do outro. O chão de fábrica vai produzir e vai ajudar a pagar as matérias-primas que foram compradas lá pelo setor comercial, que será vendido pelo pessoal de vendas e que vai arrecadar a rentabilidade e lucratividade para a empresa. Isso é uma organização linear, tá? Baseada em quê? Em princípios de unidade de comando, ou seja, eu tenho que ter uma gerência, eu tenho que ter um supervisor, uma unidade de direção, para onde que a gente tem que seguir para se atingir o objetivo, ou seja, todos em busca de se obter, de bater as metas e se atingir os objetivos, centralizados numa autoridade e cadeia escalar. Quem são as nossas autoridades, ou seja, nossos gerentes e diretores, presidentes, proprietários, e a cadeia sempre de cima para baixo, tá? A organização em linha apresenta uma forma nitidamente piramidal, ou seja, os órgãos de linha seguem rigidamente o princípio escalar, o que a prof acabou de falar, de cima para baixo, tá? Hierarquicamente falando. Tá ali, ó, presidente, comitê de planejamento administrativo, assessor jurídico, diretores, aqui seguiriam gerentes, tá? Nessa parte de baixo, e aqui o pessoal de produção. E vejam que produção nem sempre, não é necessariamente a parte do chão de fábrica só, tá? Nós que trabalhamos no administrativo, por exemplo, somos executores, e se nós somos executores, nós somos da parte da produtividade, ou seja, da produção em nível administrativo e depois produção em nível chão de fábrica, tá? Esses prestadores de serviços denominados órgãos de staff ou de assessoria fornecem aqueles conselhos
aqueles conselhos, recomendações, assessoria e consultoria que os órgãos de linha não têm condições de prover a si próprios, ou seja, os meus gerentes, os meus supervisores, os meus encarregados, meus líderes, tá? Tais serviços não podem ser impostos arbitrariamente aos órgãos de linha, mas somente oferecidos, ou seja, trabalho com o processo de promoção ou contratação dessas pessoas, mas elas têm de aceitar, e até mesmo a parte de liderança, tá? Assim, os órgãos de staff não obedecem ao princípio escalar e nem possuem autoridade de comando em relação aos órgãos de linha. Sua chamada autoridade de staff é tão funcional quanto a de Taylor. Ou seja, tem os líderes, tem os gerentes, mas eles obedecem ao princípio escalar, tá? Não obedecem, aliás. Os órgãos de staff não obedecem ao princípio escalar, nem possuem autoridade de comando em relação aos órgãos de linha. Ou seja, se eu tenho o líder lá da produção, ele não tem autoridade sobre o setor de RH, entenderam? Eu tenho o encarregado lá de RH, ele não pode se intrometer no setor de financeiro, tá? É isso. Isso aí, gente. Valeu.